Fala galera do White Metal, como vocês estão? Mais uma vez eu peço aí, ative o sininho, se inscrevam, compartilhem, vamos crescer. Vai vir mais entrevistas por aí, vai vir mais e mais e mais. E agora por que vocês estão perguntando por que tá assim no escuro? Porque hoje eu entrevistei nada mais, nada menos, eu acho que fui o único a entrevistar, né, em podcast ou entrevista, seja lá o que for, algum pastor de alguma igreja de underground. E agora vocês assistem um vídeo da entrevista com ele, o pastor mais doidão que tem do rock and roll, com o pastor Simon. Depois ative o sininho lá, mais uma vez eu te peço, vocês vão gostar. Foi muito louca a entrevista, novidades, testemunha incrível, muitos imprevistos, aconteceu de tudo na entrevista. É isso aí, galera, tamo junto, hein? Um abraço. Fala, rapaziada, eu de novo aqui, estamos mais uma vez entrevistando aqui. Hoje é o pastor Simon, da igreja Caverna do Rock Missões Urbanas. Pô, muito prazer estar aqui, hein? Para mim também é muito grande. É uma honra. É um prazer muito grande do tamanho do amor do nosso Deus. Qual que é o tamanho do nosso Deus? Não tem tamanho, né? Tá vendo o tamanho do amor que eu sinto? É um prazer. E hoje também, né, realizando um sonho de te conhecer também, desejo de te conhecendo. Estamos acompanhando nas redes sociais, agora pessoalmente também. Depois de muito papear com ele pela internet, estamos aqui ao vivo. E eu fiquei feliz que foi que me procurou. Tudo isso, né? Trocando no WhatsApp. Acho que você lá na internet já tem quanto tempo isso? Uns 5 anos. mais ou menos aí, assim. né? Então, em contato com ele lá pela internet, com todo mundo que gosta da cena underground cristã, eu tenho esse prazer de procurar, né? O amor que a gente tem. Eu acho que teve faz. pessoas que eu estava aí, não sei se você perguntar, qual que é por causa da igreja Renascer. Ah, é isso mesmo. Eu tenho um carinho muito grande pela Igreja Renascer, pela CMF. Vai ter essa pergunta aqui Louvado também. seja Deus. Então, bora começar. Vamos que vamos. E aí, como foi sua conversão? Testemunho? Rapaz, olha, é longa, né? A história é longa. Quando criança, eu ia à igreja com medo de ir para o inferno. Minha mãe, sempre uma serva fiel ao Senhor, ela nasceu no lar cristão, a primeira igreja presbiteriana da cidade de Paracambi, Rio de Janeiro, nasceu dentro da casa dos pais dela. Então, o pai dela era presbítero, diácono da presbiteriana, casou com meu pai, veio para Juiz de Fora e ela não tinha igreja presbiteriana próxima para ela frequentar, congregar. Foi até que ela conheceu a Maranata, ela começou na Maranata, teve uma época que ela foi também na Deus e Amor, e eu segui ela. A mãe ensina o filho o caminho que se deve andar, né? Onde os pais vai, Eu seguia ela, só que aí é que entra o problema. A gente era os pais. Minha mãe ia para a igreja, meu pai para o bar. Eu comecei para a igreja com medo de ir para o inferno, que a minha mãe dizia assim: Jesus falta, você vai ficar triste chorando na rua e procurando ele, não vai me encontrar. Eu ia para a igreja com medo de ir para o inferno. Meu pai ia para o bar. Uma vez eu fui no bar com o pai e eu comecei a observar que tudo que a gente pedia, a galera que tomava uma, eles com muita alegria, por causa da bebida, né? Dava tudo, abria a carteira e deixava a gente comer doce à vontade, chocolate. O pessoal gosta de dar bala pra criança. Criança. E eu aproveitava. Chegou uma hora que eu parei de ir na igreja. E é só para os pais e para o meu pai. Chegou uma hora que eu não queria mais nada com a igreja. Eu falo que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador foi depois dos meus 14 anos. Porque depois dos 14 anos, eu me lembro como se fosse hoje da morte do Ayrton Senna. Naquele ano, meu pai, ele mudou do bairro Santo Antônio, aqui de Juiz de Fora, onde nasceu a cidade de Juiz de Fora, lá para Santo Antônio, né? Ele mudou para o bairro Linhares, trabalhava no rádio naquela época, e ele descobriu um sítio lá, próximo à torre da rádio, no Capital, lá no bairro Linhares. E ele comprou aquele sítio e nós mudamos para lá. Quando mudamos para lá, eu, roqueirão, o Inci, Rogério, Rodrigo de Goró. Esses três me apresentaram o amor de Jesus. Bom, com o tempo, depois de ouvir várias vezes eles falando de Jesus, de tanto insistir, eu falei: um dia eu vou na igreja. Não tinha muitas amizades, eles eram meus únicos amigos. Naquele bairro tinha um rapaz que mexia com drogas, era um traficante, eu não conhecia ele. Eu me lembro que eu treinava artes marciais, eu gostava muito de Kung Fu, de arte ninja, e uma vez eu estava treinando lá no sítio, rodando chá. Ele me viu, e na volta do colégio, igual o Miguel da Tartaruga Ninja, né?
Na volta do colégio, ele lembrou da situação e começou a zombar de mim. Ah, o ninjinha do morro. Eu disse, eu sou melhor. Sou mais ser ninjinha do morro do que ser sapo do brejo. Porque ele morava do lado do córrego. Veja bem, eu não sabia que aquele rapaz era um traficante de armas. Ele me ameaçou de morte. Eu falei, estou enrolado. Eu não tinha muitas amizades, então comecei a conversar com esses bloqueios e a falar com eles. Um dia eu vou na sua igreja. Chegou um sábado, eu me lembro como se fosse hoje. Tinha acabado de tomar banho, trabalhava na Coquetel, no centro da cidade. Eu cheguei em casa, tomei banho, sentei na poltrona, deitei, relaxei e eles chegaram lá em casa. Se você não sai daqui hoje na igreja com a gente não sai daqui hoje também não. Depois de diversas promessas, eu fui. E no meio do caminho dizia, tem moça bonita? Eles diziam, tem sim. Mas tá cheio de moça bonita, só pra mim. Mas tem rock mesmo? Tem rock. Eu fui pra igreja, na casa da bênção. Ao chegar na frente da igreja, estava ouvindo pop e rock de fundo, porque naquela época, rapaz, era bem mais leve, né? As bandas a gente tocava uns... Locução era considerado rock, irmão. Catedral era considerado rock. Tudo bem? Sinal de alerta, né? E eu cheguei ouvindo aquele pop rock, era um culto do jovem, no sábado. O que eu fiz? Fui entrando por aquela igreja, todo mundo me cumprimentando com a paz do Senhor, com aquela alegria no rosto, veio as moças, a paz do Senhor, eu falei, opa, tô no céu, tem rock, tem moça bonita. É aqui que eu fiz. Eu vou ficar aqui, vou começar a vir aqui, eu continuei indo. Todo sábado, só no sábado. Por causa de quem, cara? Jesus, não. Que lá tinha menina bonita e tinha rock and roll. Na minha cabeça eu queria arrumar namorada, 14 anos de idade. Eu vou arrumar namorada. Rapaz, foi aproximando do carnaval. Eu já tinha visto tanta manifestação doida. Eu via pessoas dançando rodopiando, que eles falavam que dançavam no espírito. Eu via pessoas correndo de lado de olho fechado, sem bater ninguém. Rapaz, eu vi o movimentado, não era uma igreja pentecostal, não. A casa era bênção. Então, eu vi aquele movimento diferente. Eu via pessoas dormindo do lado, até em pé dormia. Como eu via manifestação demoníaca também. Não entendia muitas coisas, mas o que eu fiz, hein? Eu falei, cara, tô dentro. Me chamaram para o retiro espiritual do carnaval. Tô dentro. Você que está me assistindo nesta hora. Se tem alguém que mais ama retiro espiritual nessa vida, sou eu. Aqui nós não faltamos retiro espiritual. Eu dou ênfase ao culto dessa igreja. Não falte retiro espiritual. Porque no retiro espiritual encontramos Jesus. Eu fui para o retiro espiritual e também falando para ele, mas tem moça bonita? Tá cheio de moça bonita. Tem rock mesmo? Ih, rola rock. Aí eles falaram legal assim, lá tem futebol e quando você chuta o pé dos irmãos, eles dão glória a Deus. Eles não xingam você não. Eu falei, que legal, meu irmão, de chutar o pé de um monte de irmão. E eu fui para aquele lugar. Minha mãe falou recentemente, até uns 2 anos, 3 anos, que ela disse, ó, lá Deus vai manifestar a glória a Deus, você vai ser arrebatado. Eu não me lembro disso não, mas ela vive falando isso. E não deu outra. Eu fui para aquele retiro espiritual, naquele lugar pregou o Paulinho Bang Bang. O cara que abriu o coração para Jesus, era matador do Rio de Janeiro, ele contou o testemunho dele, depois de jogar futebol. Primeiro dia, impactante demais. Eu joguei futebol, eu pulei, cantei, dancei. No primeiro dia, depois de jogar futebol, chutar o pé dos irmãos. O que a minha acontece? Começa um culto da tarde para a noite. Eu era o último da fila para tomar banho. Banheiro de colégio público, você já viu. O evento aconteceu no Caíque do Linhares. E eu lá no Caíque tomando banho, olha o que me acontece. Na fila de tomar banho. Começou o culto, né? E aquele culto, estava lá um homem na frente, dentro gravado, com a Bíblia imensa na mão. Eles disseram que o nome dele era conhecido como Paulinho Banho. Eu na fila do banheiro, era o último. Banheiro público, você já viu? Aquela fila imensa, um banheiro lá com uma galera. Eu no Caíque, na última fila, rapaz do céu. Ele fala lá para ele, você que não crê em Jesus, ou você que crê e a sua fé é pequena, faça uma oração, por menor que ela seja, Deus vai provar de forma sobrenatural a existência dele para você. Eu fiz uma oração, sem camisa, de bermuda, descalço, fedendo igual o meu bar. Tinha acabado de jogar futebol, gente. No calor de São Jesus.
De repente, na fila do banheiro, eu vejo que fica tudo meio assim longe, e eu durmo. Eu só escuto o pessoal dando glória a Deus, aleluia, apagou tudo. Eu sei. De repente eu bato no chão, não vejo mais nada, apaga tudo. E de repente eu me vejo de fora. É muito difícil explicar o espiritual. O espiritual não se explica, ele tem que se viver. Mas eu vou tentar explicar para vocês. Eu me via de fora, eu estava deitado no chão, me via deitado no chão. Você estava se vendo? Eu estava me vendo deitado naquele galpão, só que não havia ninguém naquele galpão, O redemoinho saía de dentro da minha barriga assim, ó, pequeno, calor. E de repente ele ia engrossando, e eu entrei para dentro desse redemoinho. Ele ultrapassou uma camada branca, de repente eu me deparei na frente de uma pessoa sentada no trono, toda de branco, vestes compridas, sandálias trançadas. Eu não vi o rosto dessa pessoa. Parecia que tinha nuvens. Na mesma hora o redemoinho desceu, eu caí num corredor imenso, escuro igual breu. Tinha grades lá à direita e grades no lado esquerdo. Aí você vai falar, mas peraí, como você viu as grades e estava escuro igual breu? É porque no final daquele corredor havia um fogaréu muito grande e de vez em quando parecia que ele balançava e chamuscava as grades da prisão. Acordei assustado, olhava para um lado para o outro, eu vi os amigos do lado, dando glória a Deus, aleluia, uma galera em oração, e outras pessoas na mesma situação. Eu saí de perto dos meus amigos e fui atrás dos outros amigos que eu tinha. E eu fui perguntar para eles o que estava acontecendo. E eles naquele bate-papo, C3, pela mínima. A gente tanto insistiu, o que aconteceu? Vai ver alguma coisa que vai acontecer na tua vida e Deus já está te mostrando. Ele falou isso para o Pereirinho. Alô, pastor Marcos. Ele disse para mim, alguma coisa que Deus já está te mostrando que vai acontecer na tua vida. Não entendi nada. Não entendi nada desse lugar. Naquele mesmo retiro espiritual. Vou resumir. Eu falei novas línguas. Foi batizado pelo Espírito Santo. Vou ver de Deus lá. E eu ouvia coisas que os meus amigos que me convidaram para ir naquela igreja não ouviram. Estava lá ministrando na época, Abraão, que hoje é pastor, filho do missionário Wilson Ribeiro, da Casa da Bênção. E olha o que me aconteceu. Ele começou a falar lá na frente, esse outro culto, era 3 dias de retiro espiritual. Olha, isso, ele falando assim, você está dando glória a Deus, fica quieto, a igreja está pegando fogo. Naquela época vinha gente do Brasil, até de fora do Brasil. Ouvia muito grande. E aí ele mandou todo mundo ficar quieto. Só que quando ele começou a falar para ficar quieto, eu estava ouvindo saindo do céu a mesma coisa, do alto. Eu falei assim, muitas pessoas vão ouvir, outras não vão ouvir. Meu Deus. A igreja vai ficar quieta e vai ver a manifestação de Deus do céu, como se fosse uma gravação. Eu cutuco os caras e falo, vocês estão ouvindo? Ouvindo o quê? Eles morreram de mim. Rogério Ramiro, está me assistindo aí? Rogério Ramiro. Ih, ouvindo o quê? O Vanô pirou de vez. Ou seja, meu apelido era Vanô, porque meu pai era radialista na época, chamava Vanô França. Ele demonstrou seu amor de mim, que falou que eu tinha pirado de vez. Mas não é, no final foi assim. Alô, Cleomar, você lembra disso? Um perguntava para o outro assim, ó, você ouviu? Eu ouvi. Outra, eu não ouvi. Eu ouvi. Um ouviu, outro não. Uns ouviam, outros ouviam. Era mais ou menos umas 2.000 pessoas naquele lugar. Rapaz, olha que experiência chocante. 3 vezes. Primeiro Deus me arrebata. Depois de um tempo eu descobri que aquilo era arrebatamento. Sua mãe já tinha falado antes. Eu nem lembro disso, não. Ela que fala até hoje, que falou que eu ia ser arrebatado, Deus ia me visitar. Porque é de oração não é de Deus. Depois, não é Deus ouve oração das mães. Depois do arrebatamento, fala em novas línguas. E depois das novas línguas, eu ouvia coisas que os meus amigos que eram cristãos não ouviam. Gente, depois disso, imagina o que eu me tornei. Um cara temente pelas coisas de Deus, porque aquilo que eu não acreditava, eu passei a ver para crer. Igual os problema, eu preciso ver para crer. Então eu passei a acreditar de uma forma tão sobrenatural que eu pintava minhas camisas de rock, eu mesmo fazia canetinhas, e depois... a primeira camisa que eu fiz foi pro show de catedral. Você vai morrer de rir. Sabe o que eu fiz? Eu peguei e pintei pasta de dente, porque eu não tinha dinheiro para comprar tinta. Improvisou com a pasta de dente? Eu fiz ela, peguei uma camisa de rock circular, virei ao contrário,
escrevi Catedral 1, 2, 3. Do terceiro álbum. Não é? Fui pro show do Catedral aqui em Juiz de Fora, foi no Grande esse evento. Meu amigo de canto pro lado, dançar, cantar, eu suei. E eu comecei a sentir uma ardência no corpo. Eu arranquei a camisa, estava tatuado Catedral 1, 2, 3. Porque a pasta de dente queimou tudo, meu irmão. Virou trânsito. E eu acabei ficando naquele show sem camisa, rodando da camisa, e o pessoal morrendo de rir, ela fez tatuagem de catedral. Esse é fã mesmo. Esse é fã mesmo. Eu contei esse episódio engraçado, mas mais gostoso não é isso. Mais gostoso que eu sair pelas ruas, principalmente no meu bairro, apresentando o amor de Jesus para as pessoas. Gente, eu vi e criei. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que não vi, mas ouviram e creram, né? Eu precisei de ver para crer. Preste atenção. Depois disso aconteceu tanta coisa na minha vida, no mundo sobrenatural, e acontece até os dias de hoje. Só que no início, Deus permitiu acontecer mais. Que eu falo que foi formado o meu alicerce para me fortalecer. Hoje eu vejo manifestação. É claro, da rocha. Fui firmado. Os testemunhos que aconteceram na minha vida para fortalecer minha fé. Hoje, quando eu vou ministrar, eu falo, se eu prego que prego esse tempo todinho, porque Deus existe. Porque se eu não tivesse certeza disso, jamais ia gastar o meu tempo. Muito pelo contrário, eu creio porque eu acredito. Deus se manifesta de várias formas e já se manifestou muito no passado para mim, de formas ainda mais sobrenaturais. E vai continuar porque a Bíblia fala que os milagres e prodígios seguiriam aqueles que crescem. Amém? E eu creio, você crê também? Então, esse foi o início da minha caminhada, eu comecei a pregar para todo mundo, e louvado seja Deus. Eu gostava muito de pregar para a galera da igreja do Bonequinho, vou falar muito antes da polêmica. É do Bonequinho? Deixa quieto, deixa eu olhar. Depois eu quero saber em off. E eu pegava a minha Bíblia. Mas eu quero saber. Eu pegava a minha Bíblia, mostrava para eles assim, ó, a Bíblia fala, não farás para ti mais futuro, ou seja, não faça bonequinhos. Não faça bonequinhos. Meu Deus, conta. E aí eles ficavam bravos comigo, diziam, isso aí está escrito na Bíblia de crente. Teve uma vez que eu falei, parei, não vou usar mais a minha Bíblia para falar para vocês. Tem Bíblia do bonequinho? Traga para mim. Trouxeram da minha Bíblia grandona, fedendo a mofo, parecia que muito tempo que eu não lia ela. Eu abri aquela Bíblia que tem 7 livros a mais e saí pegando na Bíblia os versículos todos de falar sobre idolatria. Já saquei a Bíblia do bonequinho. Já saquei. Meus irmãos, 2 aceitaram Jesus de uma vez só. Alexandre, que era devoto de vários bonecos, e o Fabinho, que estava afastado dos caminhos do Senhor, veio para Jesus. Você lembra daquele traficante? Você lembra daquele traficante no início do meu testemunho? Sim, o Bambam. Pois é. Não, o daqui de Da fora. briga. Que me ameaçou. Rapaz do céu, o irmão dele veio para a igreja e hoje ele é servo de Deus também. Meu Deus, fizeram as pazes. Deus faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Ai, que coincidência. E aí comecei a pregar para os roqueiros. Ia para os shows de rock, calça rasgada, pintura de exército, cabelão solto. Gente, se eu chegar nos malucos, os satanistas já ficavam me olhando de longe. Chegava em oração na minha Bíblia, eu me ajoelhava no meio daquele show sem saber o que estava rolando, que ritmo de música, não estava nem para letra. Eu começava a dançar no espírito, rodopiando o poder de Deus, igual o peão. E eu colocava a mão na cabeça de um domingo, orava e ungia. Sabe aonde muitos desses estão hoje? Não, onde? Na casa de Deus. Aqui mesmo nós temos alguns. Gente, Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Onde menos espera, Deus faz acontecer. O que era impossível para muitos Na hora certa, se tornou possível porque houve fé no meu coração. Então, pela fé, rodopiava no poder de Deus os roqueiros. O cara que te ameaçou hoje é servo de Deus? Servo do Senhor. Os roqueiros vinham para o meu lado e faziam aquele ciclo e começavam. Hey, 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 hey. Os satanistas que tentavam pegar aquela molecada nos shows ficavam de longe com muita raiva, porque eles não conseguiam atrair mais eles e eu atraía todos. Você estava trazendo, estava saqueando o inferno. Veja bem, teve um evento em Juiz de Fora, uma banda de rock cristã, de pop rock. O evento foi no bairro Manuel Nóbrega. Não sei se você conhece o bairro Manuel Nóbrega. Não, esse não. É lá da rodoviária,
Bairro Manuel Honório, queridos, é mais ou menos umas 25 minutos a pé do centro da cidade. No centro da cidade, para ter um show de rock, eu subi em cima do palco, peguei o microfone e falei, galera, daqui a pouquinho assim que acabar esse filme aqui, vai lá um showzaço da hora lá na Praça do Manuel Honório. Para quem descia no palco, já estava todo mundo indo embora. Show grande, festival de bandas novas. Me perdoa, Adriano aí. Nossa, acabei estragando o evento do irmão. Rapaz, a galera desceu, vamos para lá. Pro show de rock cristão. Esvaziou. Tinha mais ou menos 1.000 pessoas. Foi todo mundo andando na pé até chegar no Barba. Fizeram uma marcha. Essa é um pouquinho da história da minha vida. Mas tem muita coisa, meu Deus. A gente fazia o Sexta Rock na época da Sala Nossa Terra, que eu estive na Casa da Mesa, depois eu fui para a Sara. Na Sara a gente fazia o Sexta Rock. E no Sexta Rock não tinha um maluco na cidade. Sabe onde eles estavam? Tudo dentro da igreja. Dava sexta-feira, eles corriam para dentro da igreja. Essas e outras histórias é que formaram o meu ministério. Até chegar a caverna do rock. E qual foi essa igreja que você frequentou? Eu aceitei a Jesus na Casa da Bênção, a igreja que eu amo muito. E de lá eu fui para a Sara Nossa Terra. E daí surgiu a caverna do rock. E sofreu muito preconceito de se vestir na igreja? Demais. Hoje, para a glória do Senhor, nós somos respeitados. A gente senta no hall de pastores quando vai nas igrejas. Eu não quero, eu quero ficar no meio do povo. Mas em respeito aos líderes, eles me chamam, eu vou lá e sento no hall de pastores. Quero convocar aqui o pastor Simon para o hall de pastores, eu vou lá e sento. Sou convidado para ministrar em diversas igrejas. Tenho amizade com o pastor, líder do conselho de pastores. Eu faço, seja Deus. Todo ano marcha para Jesus. Eu lá em cima do Tria Alegre, fazendo animação, dando glória a Deus, balançando a minha cabeleira. Ou seja, a gente não tem ouro nem prata, mas Deus abriu tantas portas. Caverna do Rock já passou na TV Globo, na SBT, na Bandeirantes, na Rede TV, jornais da cidade e outras. Faculdade, quando tem que fazer algum trabalho ligado à igreja, manda todo mundo para cá e a gente recebe, porque é uma forma de pregar o evangelho. Para a glória de Deus. Isso tudo que eu estou falando aqui não é me glorificando, não. Não é glorificando a igreja, não. Eu não vim para fazer discípulo para mim, não. Eu vim para fazer discípulo para Jesus. A Bíblia fala que pai só tem é Deus. Mas eu trato as pessoas como se fossem minhas filhas, sabendo eu que elas são do Senhor Jesus. E eu lembro que a gente conversando, você tem qual a importância de renascer para você? Renascer. Você só tem um carinho. Eu nunca fui me dar renascer, mas não é porque eu não queria, eu queria, mas não tinha renascer de Juiz de Fora. Até que uma vez chegou, sim, a dar o início do trabalho aqui na cidade, mas não ficou um mês. Eu me lembro de ter chegado lá, me ofereci para ajudar no que precisasse, mas a mentalidade do pastor naquela época não era uma mentalidade de pastor de renascer. Parecia que era um pastor da Assembleia de Deus. Não estou diminuindo a Assembleia de Deus, não, estou falando questão de choque cultural. E o pastor, estilo Assembleia de Deus, estava na frente da renascer. Aí não tinha muita... seguiu o segmento e queria fazer um negócio. É a mesma coisa. Eu não imagino o pastor Simon ter que ser pastor na Assembleia de Deus. O meu estilo é diferente. Deus vai me usar com as pessoas que Deus colocar na minha vida. Mas o pastor da Assembleia tem um estilo diferente, o chamado dele é diferente. Né? Então não deu muito certo naquela época. Essa é a visão que eu tenho. Que não deu muito certo. Eles foram, portanto, eles saíram em menos de um mês. Eu fiquei muito triste. Mas eu sonhava em minha renascer aqui. O meu amor pela renascer começou, sabe como? SOS da vida. Meu Deus do céu, eu ficava em Juiz de Fora até as altas madrugadas assistindo a antiga Rede Manchete. Aquele gospel. Eu vibrava, e quando eu fui pela primeira vez na SOS da vida, eu pirei. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Jesus do céu. Os meus amigos falaram assim, Simon, você quer ir no SOS para eu não tenho dinheiro. Eles sabiam que eu estava afastado, sabe o que eles fizeram? Vai com a gente, só tem um jeito, igual, deitado no ônibus, no chão. Não, eu estou dentro. Fui deitado. Deu uma chuva forte lá no dia. Se eu não me engano, foram Morumbi. Deu uma chuva forte, eu vi deitado no chão do ônibus. E lá eu vi tanto o poder de Deus, eu vi tanto o movimento underground que eu descobri que eu não estava sozinho, não. E tinha uma galera igual a mim.
no Brasil. Foi aí que fiquei apaixonado pela Igreja Renascer. Mais à frente, Deus me deu a oportunidade de conhecer os ministérios. Sempre é bom. Como o pastor Enoque, né? O ministério que ele entregou a ele, o Ministério Metanoia. Ele teve com a gente aqui em Juiz de Fora 23 anos atrás. Nossa. Quando a Caverna fez um evento na praça. Na época, os satanistas queriam acabar com a gente, foi em peso para o centro. E Deus usou de forma estratégica o vocalista que hoje não está mais entre nós, o Jesus, que faleceu no acidente de automóvel. Ele tinha um show lá no Metanoia, no Espírito Santo. Quase chegando no Rio de Janeiro, passou até no Fantástico. Eles bateram e foi mais alguns irmãos, misericórdia. Mas nesse evento aqui na cidade de Juiz de Fora, o negócio estava pegando fogo de satanistas, tudo lá para bater e tal. Ele falou, galera, nós vimos aqui para falar do amor de Jesus, mas para curtir o rock and roll também. Ele disse assim, nós queremos que Deus é o maior. Mas se vocês querem que é o diabo, isso é problema dos dois. Deixa que os dois se resolvam. Vamos curtir um rock and roll junto. E ele começou a fazer um som de Sepultura lá. Rapaz, os roqueiros satanistas ficaram tudo de boa. Aí eles gostaram deles, ficaram tudo de boa. O negócio é bom mesmo. Começou o evento só com música cristã, mas por causa do solar da Sepultura, todo mundo ficou de boa. Foi uma estratégia que nos usou, né? Até respeitar, né? E ali, meu irmão, foi uma bênção. Louvado seja Deus. Deus é fiel. E como foi assim, nasceu o projeto de coração de fazer o Caverna do Rock? Então, a Caverna do Rock nasceu há 23 para 24 anos atrás, na época das Torres, quando elas caíram. Naquela época, bem antes de elas caírem, eu lembro que já existiam as reuniões do Caverna. A gente não falou assim, vamos montar uma igreja de rock? Não foi isso, não. Eu vou ser o pastor, você vai ser isso. Não. Foi um núcleo. Uma galera que começou a se reunir no alto de um prédio, na casa do Matrix, do Japão, do Ricardo. E lá a mãe dele fazia um suquinho pra gente. A gente colocava umas fitas de vídeo cassete ainda. Pra assistir Bryce, One Very Big. Era pouca coisa que a gente conseguia. Tudo na fita cassete, fita de vídeo, VHS. Era VHS e a gente emprestava pro outro as fitas cassetes, fita de vídeo, fita VHS. Tinha um valor imenso pra gente, é claro. Então, naquela época, começou a se reunir os roqueiros para assistir o vídeo, comer uma pipoca, só começou a vir os roqueiros do mundo também. Porque eles pensaram que era um ambiente para todo mundo. Chegou uma hora, não é? A visão deles é, pô, essa doideira. Chegou a hora que os caras chegavam com garrafão de bebida, e a gente recebia. Chegava maluco de moicano na cabeça e subia aquele prédio. Subiu o prédio todo mundo de preto. Rapaz, foi um rapaz chamado David, tinha cara endemoniado. Uma, duas, na terceira o síndico falou assim, ó, tá amarrado. Ele amarrou o evento lá. O síndico proibiu a gente fazer o evento. Caramba. Mandou a gente todo mundo embora. Caramba. Aí foi a época que o Ricardo deu a ideia, vamos fazer um culto na praça. Começou a fazer um culto numa praça abandonada. Ele levou para lá 4 tochas, e a gente ficava entre as 4 tochas com 2 bandeiras da igreja. E ali, tudo quando é roqueiro que via a gente longe, vinha. Satanás, Napeu. Eles ficavam loucos de ver aquela doideira. Os crentes que queriam se rebelar, eu não quero mais dar com a Jesus, vou virar do diabo. Eles vinham tudo pensando que a gente era do mal. E aí, meu filho, todo mundo se convertia para Jesus. E foi assim que nasceu a Caverna. E a igreja Caverna foi a primeira igreja legal de Juiz de Fora? De Juiz de Fora foi a primeira igreja. Na época só existia igreja Assembleia, Casa da Bênção, Salvação Terra. Não, ela tinha um evento uma vez por ano. Nasceu uma vez em cada 10 anos que existia evento na cidade. Não, 10 não. 15 anos. Eu só vi um evento até hoje. Naquela época, só tinha assistido um evento de rock cristão. Eu fiquei sabendo na época do convite que tinha acontecido um evento alguns anos antes. Então, não acontecia. Foi com a Caverna que isso começou. O movimento cresceu. Outras igrejas começaram a aderir a gente. Nasceu outros 3 ministérios, mas não vingou. E a gente continua esses 23 para 24. Amém. Já passamos cada um, irmão. Mas eu posso dizer uma coisa? Pode ser. Até aqui nos ajudou o Senhor. E na época de Covid, como foi para manter a igreja? Difícil, viu? Difícil. No Brasil inteiro. Gente, a quantidade de pastores que choram comigo, como que faz para manter a porta aberta? Sem condição financeira. Eu conheço igrejas em São Paulo que, infelizmente, hoje são mais que acaba a igreja. Na nossa cidade é a mesma coisa. Essa rua que tinha várias igrejas. Igreja de rock. Pensou que tristeza. Dói o coração, viu, na verdade. A gente que ama, que
o ministério crescer, a gente... Eu tenho alguns amigos que fecharam suas igrejas. Dói. Aqui, ó, nessa rua tinha várias igrejas. Hoje só tem a nossa igreja e a Assembleia do lado aqui. Irmãos, foi difícil, mas não foi impossível. Muitos foram-se embora e a gente continuou. E para a glória de Deus, agora nós temos um outro povo junto com a gente. E os irmãos que foram embora, graças a Deus, estão voltando também. Na pandemia, eu vejo que muita gente aproveitou e deu um pé no mundo, né? Tem aqueles que se afastaram por medo mesmo da enfermidade, mas tem aqueles que já estavam assim. Já estava, foi uma breve deslize. Olha, eu não estou falando nome de ninguém aqui não, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai me crucificar, não. Mas a pessoa deve estar ouvindo em casa, bicho. E o pior é que essas pessoas que foram embora, eu não vou dizer que elas perderam, não. Elas fizeram muita falta e fazem até hoje. Você não sabe o que perderam, não. Quem perdeu fomos nós. O seu lugar está aqui, Amém. Quem está aqui esperando. Só glória a Deus. Voltar. Você que se afastou dos caminhos do Senhor Jesus nessa pandemia, volte hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Meu irmão, meu Deus do céu. Eu vejo acompanhando você, além de você manter aqui aberto, você também faz caridades, faz ações sociais. A gente faz ação social no ministério. A visão nossa é que o amor de Deus prevaleça. E o amor de Deus, queridos, não prevalece só com a igreja aberta, não. O amor de Deus, ele prevalece quando nós vivemos o seu amor. É muito fácil falar, eu te amo. Mas pratique esse amor. O que a gente faz é só praticar o amor. A gente ganha mais do que quem ganha alguma coisa. Melhor dado que receber. E assim mesmo. Quando a gente chega lá, leva um cobertor que custou lá 23, 24 reais. Foi difícil para comprar. Quando a gente chega lá com um marmitex todo caprichado, que foi difícil de fazer. Que foi até, o inverno estava bem rigoroso. A gente passou a pena que muitas pessoas morreram por não ter agasalho aqui em Fora. E quando a gente leva essas coisas, a gente ganha mais do que eles ganharam. É uma satisfação, um prazer, um carinho da parte deles. Claro que existe aqueles que estão lá para badernar. Já jogaram café quente na cara da irmã. Já lançaram a marmitex com amor e carinho pro alto, na nossa frente, e caiu no chão, estourou, explodiu. Já teve gente que falou assim, ó, se eu quiser te matar, eu tenho coragem de te matar aqui agora, sem a gente fazer nada. Mas a Bíblia não fala que ia ser fácil. Tem outra coisa. Presta atenção, a gente não faz troca, não. Você me ouve falar de Jesus e eu te dou de comer, eu te dou de vestir. Não. É bem assim. A gente vai lá para fazer trabalho social mesmo, nada ligado à igreja. Tem que ser de Jesus, senão nada. Você vai para o inferno, nada disso. Lá na igreja que você ganha mais. Nada, a gente não fala nada disso. A gente leva o pão, a gente leva o peixe. Estou falando assim de forma simbólica, né? A gente leva a almenda, leva a roupa. E quando alguém chora e pede ajuda e reconhece, ora por mim, aí a gente faz esse trabalho. Porque a gente não quer obrigar as pessoas. A gente não quer fazer troca, eu te dou isso para você me ouvir. A gente faz por amor. Glória a Deus. A glória é de Deus, irmãos. E os eventos? Pretende voltar? Em março. Na verdade, não é em março, em fevereiro. 18, 19, 20 e 21 nós estaremos, em nome de Jesus, em retiro espiritual. Amém. Você está nos assistindo, desejar estar com a gente. Procura o pastor Simon. Sim, vou deixar aqui, ó, no rodapé, aqui, ó, o meu número. Aqui, ó, vai, clica aqui, ó, é o WhatsApp. E vai lá e digita e entra em contato. Amém. Gente, vai ser bênção demais esse evento. Retiro espiritual 18, 19, 20 e 21. Visão. Saia desse. Não é ganhar dinheiro. Desse mundo aí. Visão não é ganhar dinheiro. É ter comunhão com os irmãos. É ter presença de Deus na nossa vida e curtir o ambiente. Deixa feliz. Não é um negócio maçante, não. Religioso, nada disso não. Todo mundo curte, vira a madrugada do papo, tem piscina, tem brincar, metal extremo, o pessoal da Rude. Curtir um rock. Tá aqui, da Rude e outras bandas a mais. Pastores, pregadores evangélicos estavam lá marcando presença também. Pastor Antes, pastor Rodrigo, suas esposas também estão ministrando. Vão ser 4 dias fantásticos, maravilhosos. E depois dessa época, queridos, em março, retornam os eventos da Caverna do Rock. Em nome de Jesus. Você tem uma banda e desejar tocar aqui, venha, porque aqui já passaram diversas bandas no Brasil nesses 23 anos. Amém. Vai passar mais. Vai passar de Jesus. Aos sábados, à noite, né? Louvado seja Deus. E entrada gratuita.
Amém. Nunca cobramos um evento, nem aqui nem em outros lugares que nós fizemos. Mas se quiser trazer um quilo de alimento, O quilo de alimento ajuda muito a gente. Vem curtir um rock and roll. Vamos viver o amor. Quer deixar um recado? De nós, moça, uma coisa. O recado primeiro vai para ti. Te pedir desculpa porque ele está falando com o radialista. O doutor, alguém que tem prazer de falar, que fala até dormindo. E soa até melhor, a entrevista passa até, meu Deus do céu. Durante 30 anos trabalhei no rádio fazendo programa de rock cristão, gente. Papo de rock, mensagem do rock e JF Gospel. Diversas rádios da cidade. Trabalhei também como locutor profissional, Rádio Solar, Rádio Globo, Rádio Capital e várias outras rádios. Um gogó desse, Filho de radialista. Filho de radialista, ou seja, minha esposa fala que eu falo até não consigo parar de falar. Então você me desculpa se eu falei demais. É bom, aproveitando a oportunidade para passar as informações. Porque nem eu vejo que assim, nem é sempre as pessoas entrevistam banda, ninguém entrevista que a gente falou, pastores do movimento também. Eles não sabem o que está perdendo, né? Então eu acho que foi os primeiros. Louvado seja de onde você passou. Para mim também, grande honra estar aqui com você, recebendo aí Juiz de Fora, esse rapaz que eu incentivei. Eu disse para ele, você vira YouTube, que você tem um chamado lindo, falei para ti, comunicativo, irmão. Para fazer sucesso tem que ter amor, tem que ter comunicação. E ele tem tudo não isso. Não é para fazer, mas é para divulgar, não para também que você falou, para agradecer. Eu sei, é prazeroso fazer o que Deus manda fazer. É uma missão, é um ministério que Deus entregou. Só de ver, o pessoal, puxa, conhecer a igreja lá, nossa, você já salvou uma vida, você já queira ou não está. Louvado seja Deus. Quero pedir desculpa ao amado irmão e todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui em faxina na igreja, ao vivo. Para ficar na história, eu quero agradecer. Para ficar isso aqui é muito obrigado, nossa irmã faxineira Nota Mil. Vem cá, vem cá. Vem cá, para me agradecer pessoalmente. Fazendo faxina. Cadê ela? Estamos com vergonha. Hã? Estamos com vergonha. Ah, mas cadê a sua tia? Vem cá, irmã. Mas eu te mostrar. Ó, vem com o pano na mão, traz o pano na mão, irmã. Vida, oi. Irmã. A galera deixou um recado. Quer contar um testemunho? Essa aqui tem que ser. Traz a vassoura, traz a vassoura. Ela está dando a faxina na igreja. Gente, é só no Caverna do Rock. É só no Caverna do Rock, é muito essas coisas. Quer contar um testemunho? Olha aqui, mostra aí, irmã, mostra aí. Sei que ela tem um testemunho. Dando a faxina na igreja. Ela é natural. Essa é a Sula, gente. Gente, para quem não sabe, a Sula abriu o coração para Jesus há 1 ano e 2 meses, 3 meses, 4 meses atrás. Uma coisa de vez. Se você acha que Deus não pode fazer nada por você, tenho certeza que ela tem uma grande palavra. Porque Deus é tudo. Aleluia. Sem Deus a gente não tem nada. Amém? Então abre o coração para Jesus, não demora não, vem. Não é verdade, minha irmã? Vem, que Jesus ama todos. Amém. Vamos terminar então, agradecendo nosso irmão. Obrigado, irmão, por você ter vindo aqui nos entrevistar. Deus te abençoe. Dá glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Dia de reunião. E passa um culto antes de finalizar. Que dia que começa as reuniões aqui? Todo sábado, domingo? Todo sábado às 7h30 da noite e domingo 7h30 também. Vem louvar. Vamos louvar Jesus aqui, ó. O cabelo tem. Glória. É isso aí, galera. Pode orar para finalizar? Pode. Em nome de Jesus, nessa hora eu peço a ti, Senhor. Visita, Senhor, esta pessoa que nos assiste. Eu peço a venha Espírito Santo incomodá-la. Se essa pessoa já te conhece, sentindo incomodada pelo Senhor, se ela já faz algo para ti, que ela venha fazer com mais bom grado. Se essa pessoa, Espírito Santo, ainda não te conhece, ou conhece só de ouvir falar, eu peço, Espírito Santo de Deus, não fique somente as minhas palavras, mas se apresente a elas, para que o nome do Senhor seja glorificado, com a salvação que está sendo oferecida, em nome de Jesus. Amém. Eu oro também, se abençoe este jovem, a família dele e este ministério que você entregou na mão dele, que é o Ministério de Comunicação. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, obrigado. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Obrigado. Então, até a próxima. Jesus rock and roll.